Primeira pergunta de hoje, pastor Natanael. As seitas seguem o verdadeiro Senhor Jesus? Em 2 Coríntios 11, versículo 4, lemos: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Por verdadeiro Jesus eu quero dizer aquele da Bíblia, não aquele do mormonismo, que é um Jesus irmão de Satanás, nem o Jesus das testemunhas de Jeová, que é o arcanjo Miguel, nem o Jesus do adventismo, que tem natureza pecaminosa, caída, e certamente nem aquele da nova era, que é simplesmente um homem dotado de uma consciência divina. Nós podemos orar, conversar com Jesus da Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, temos o seguinte escrito: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O Jesus da Bíblia é adorado. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O Jesus da Bíblia chamado de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Na teologia das seitas, Jesus é uma criação de uma forma ou de outra. É por isso que as testemunhas de Jeová adicionaram a palavra outro 4 vezes em sua tradução do Novo Mundo, de Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Além disso, não se ora a ele, não o adoram, não o chamam de Deus. Se você é um cristão, então tem o privilégio de poder orar a Jesus, e não somente por intermédio dele. Você pode adorá-lo juntamente com o Pai, e você pode chamá-lo de seu Senhor e Deus. Um membro de uma seita não pode fazer isso. Um membro de uma seita tem um falso Jesus e, portanto, uma falsa esperança de salvação. Pastor Natanael, esse livro que está sendo amplamente divulgado, distribuído, até espalhado aí em alguns departamentos, alguns lugares da região, eu mesmo já vi esse livro em repartições públicas até, ali, despretensiosamente, para quem quiser levar. É o livro A Grande Esperança, distribuído pela Igreja Adventista. Qual é o seu autor e o tema que ele desenvolve? O nome da escritora é Ellen Good White. Penso que para a maioria dos nossos ouvintes esse nome é desconhecido. Não, porém, para os adeptos da Igreja Adventista no Brasil. Sua história é contada no livro Fundadores da Mensagem, publicação da própria igreja, que está fazendo este trabalho de distribuição gratuita. E quais são os dados interessantes da vida dessa escritora, pastor Natanael? O livro A Grande Esperança não traz nada de novo, mas é um resumo do livro Grande Conflito, publicado há quase 2 séculos, 200 anos, pela mesma escritora.
Apenas o título mudou para atrair os incautos. Por favor, pastor, explique por que o pastor aponta que o livro com esse título é apenas um meio para atrair os incautos. Porque se trata de um livro no qual foram formuladas as doutrinas adventistas elaboradas como um credo com o título Nisto Cremos. É verdade que há citações frequentes da Bíblia, porém as citações são aquelas que parecem apoiar os ensinos estranhos desse grupo religioso. E qual o assunto mais comentado no livro A Grande Esperança que chamaria a sua atenção, pastor? Em 4 a 5 páginas do livro inteiro lido, notei que a palavra sábado ou sábados aparece cerca de 22 vezes, apontando a guarda do sábado como meio de ganhar a vida eterna no entendimento da escritora Ellen G. White. E os adventistas do sétimo dia, pastor, eles guardam o sábado realmente, como manda a Bíblia? Dizem que guardam. Agora, admitir salvação por meio de guarda de sábado está voltando ao antigo judaísmo, que a salvação não está na guarda de um dia. E não há ninguém que tenha guardado o sábado dentro das pretensões, dentro das exigências que a própria lei que recomendava a guarda do sábado exigia. São 5 livros da Bíblia que são chamados 5 livros da lei, escritos por Moisés. E pegar os 10 mandamentos e achar que um mandamento que ali está contido é de caráter, de valor que possa trazer salvação para aquele que o guarda, isso não tem base bíblica. Então, é uma colocação que está fora dos princípios bíblicos. Qual é o versículo, pastor, que eles utilizam para apoiar essa prática ou essa doutrina nesta seita? Onde estaria essa situação? Estamos no livro ali que Moisés escreveu, no livro de Moisés. Mateus, aliás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Normalmente no livro de Número e Deuteronômio tem conceitos da lei, preceitos, que não são respeitados. Agora, se valem apenas dos 10 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos não resolvem salvação de ninguém, porque está abolido, de acordo com Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Na sua carne aboliu a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. A guarda do sábado é uma ordenança. Quer dizer, não tem fixação, colocação para nós evangélicos, porque estamos vivendo dentro da nova aliança. Afinal de contas, eles cozinham no sábado, né, pastor? Fazem todas as práticas que ao mesmo tempo se contradizem. Né? É claro. Certo. Então vamos aqui à próxima indagação. Licença. Sim, então. A pergunta aqui seria a seguinte, pastor. Os adventistas guardam do sétimo dia, guardam o sábado como manda a Bíblia? Isso que nós gostaríamos de enfatizar aqui para os nossos ouvintes. Eles realmente guardam o sábado como a Bíblia recomenda? Não. Supõe que guardam. A Bíblia é determinada que não se pode acender fogo no dia de sábado. Está escrito em Êxodo 35, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Ora, como fazer nos dias frios de inverno, como nos Estados Unidos e outras regiões do mundo, onde essa seita existe? Alteraram o texto bíblico de Gênesis 35, 3, através da mesma escritora, deram uma interpretação falsa ao texto. Ellen G. White escreveu, embora deva a gente abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir comida fria.
Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 23 e 24. Deve-se evitar cozinhar no sábado, não é por isso necessário comer frio. No tempo frio, a comida preparada no dia anterior deve ser aquecida. A Ciência do Bom Viver, página 307. Como aquecida se não acender no fogo? Não é a transgressão do sábado que proclamam guardar? E diga-se passagem, o senhor possui esses livros aqui Possuo. para poder, quem quiser, comprovar o que foi dito lá atrás, né? Mas, pastor Natanael, a guarda do sábado ela é necessária em nossos dias para ganhar a vida eterna? Em primeiro lugar, apontamos que não há um só mandamento de guardar o sábado no Novo Testamento e nem Jesus ordenou a guarda do sábado. Ademais, o apóstolo Paulo escreveu que preceitos litúrgicos e cerimoniais da lei deveriam ser considerados sem validade para os cristãos. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Está muito claro aqui. Os dias sagrados dos judeus eram os mencionados no texto lido. Ninguém vos julgue pelos dias de festa. Eram as festas anuais judaicas, Páscoa, pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação, festa dos tabernáculos, 2 dias, o primeiro e o último. Depois Paulo indica os dias sagrados mensais, chamados luas novas, e por fim os sábados semanais. Todas estas festividades eram restritas aos judeus e não devem ser guardadas por nós, cristãos, que vivemos dentro da nova aliança. Muito bem, pastor. E nesse tema, já que estamos abordando esse grupo religioso, pergunto, que autoridade exerce então os escritos de Ellen Good White face à Bíblia Sagrada? O artigo de fé 18 da Igreja Adventista estabelece: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen Good White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Se os escritos dela são uma contínua fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção para eles, por que precisam da Bíblia? Esta perdeu a razão de ser? E porque nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 1, que antigamente Deus falava ao povo por meio dos profetas do Antigo Testamento, e hoje nos fala, aliás, que no livro de Hebreus, capítulo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quer dizer que este versículo em seguida que fala, que mudou aqui, havendo falado antigamente aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, é trocado por Ellen Good White. Quer dizer, agora ele fala nestes últimos dias
por Ellen Goodwhite, tiveram a liberdade de alterar a Bíblia para pôr o nome dela, a quem constituiu como herdeira, quer dizer, falando agora por Ellen Goodwhite e não mais pelo filho, conforme diz a Bíblia Sagrada. E nós cristãos aceitamos a autoridade exclusiva da Bíblia, né, pastor? Conforme 2 Timóteo, capítulo 3, 15 a 16. Né? Aqui, e que desde a meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É proibida qualquer fonte de autoridade à Bíblia. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Dispensemos o livro A Grande Esperança, se alguém nos quiser presentear com ele.